minhas borboletas manifestadoras e maravilhosas e projetoras. Ai, que alegria de fazer essa leitura para vocês, de voltar do meu período de descanso e estar aqui novamente, né? Como eu amo fazer isso, de verdade. Borboleta. Vamos lá para essas cartas assim, porque eu tô sentindo uma simplicidade tão grande nessa leitura, mas ao mesmo tempo sabe aquele simples profundo? Não sei onde vai dar. Mas vamos lá. O que eu achei interessante é que mesmo misturando as cartas e tal, caíram duas cartas exatamente iguais da leitura anterior, né? E uma dessa que eu estava gravando anteriormente, uma dessas cartas tinha mexido muito comigo. Assim, tanto que eu me estendi bastante falando dela na leitura, porque realmente me pegou, sabe? E, e eu fiquei muito feliz que realmente não foi à toa que ela me tocou, porque ela estava dentro da energia das projetoras, né? Então vamos lá. Saiu a carta aqui do Caminho do Templo, a carta do Descanso e Rejuvenescimento, a carta das Florestas, a Trilha de Sangue e o Ás de Espadas. Bom, borboleta, eu sinto que se você tá aqui agora e você, ao longo da leitura, se identificar com a leitura, é porque você está vivendo um processo de liberação e reestruturação mental, né? Até parece muito complexo, né? Tipo, falar isso, mas é muito mais simples do que a gente imagina. Por isso que eu sinto assim, sabe? Que é uma leitura simples, profundo, porque simplesmente nós estamos passando por um shift energético na nossa mente, nos nossos pensamentos, na forma como a gente vê as coisas, como a gente sente as coisas, e inclusive como a gente dá start mental nas coisas, né? É quase como se a gente estivesse acessando um outro nível de consciência com relação a como o nosso pensamento funciona. E aí, a partir dessa noção, né, dessa sabedoria, a gente manuseia o nosso pensamento de uma forma mais benéfica para nós, né? E como que tudo isso vai acontecer, né? Bom, borboletas, né? Eu juro que não saiu de propósito essa carta do descanso aqui, mas eu sinto que muito desse upgrade mental que está chegando para o campo das projetoras está relacionado com o descanso, mas é um descanso renovador. Não é simplesmente deitar e dormir. Eu não tô falando daquele descanso do dia a dia, sabe? De tipo, eu preciso dormir mais horas, ou agora eu vou dar uma pausa do trabalho e vou, sei lá, tomar café, vou assistir um filme, vou ler um livro. Eu sinto que a gente tá falando de uma pausa que acessa, assim, níveis energéticos de descanso e restauração que a gente não costuma acessar, sabe? Porque a gente sabe muito bem que muitas vezes, por exemplo, não basta uma noite de sono para a gente se resolver em termos de descanso, né? Quantas vezes a gente acorda cansada, mesmo dormindo à noite, né? Ou então, quantas vezes a gente fica cansada do nosso dia, mesmo fazendo um monte de pausa para tomar um cafezinho, fazer um negócio, né? Eu sinto que essa pausa é uma das pausas que todo mundo precisa, que as projetoras precisam, mas o que está aqui é uma pausa que envolve a mente também, que envolve o nosso interior. Não é necessariamente pausa descanso, pausa parar,
Mas é uma pausa que, assim, a gente... É hora da gente olhar para dentro, e eu sinto que muitas já estão nesse processo, né? E entender, sabe? O que tá rolando dentro da gente? Qual luz que tá acesa? Qual luz que tá apagada? Né? Quais as presenças estão na nossa vida e a gente sente o brilho dessas presenças? E de repente, quais presenças estão na nossa vida e a gente sente a nossa luz apagando por causa disso? Eu sinto que é um descanso da gente refletir, sabe? Refletir o que está acontecendo na nossa energia, né? O que está ali entrando, o que está permanecendo, o que está saindo, né? E é quase, sabe quando a gente entra em processo de meditação, né? E cada meditação é guiada de uma forma, mas muitas vezes as meditações fazem com que a gente saia do nosso corpo e às vezes assim, você continua sentado, mas você sente o seu corpo expandir, o seu corpo energético expandir. Sabe aquela sensação de que você está vendo o seu corpo físico lá embaixo e você está expandindo o seu corpo espiritual e energético? E aí você consegue enxergar as coisas com clareza por causa do silêncio, por causa dessa expansão, né? O corpo tá ali, tá funcionando, né? A meditação vai acabar e você vai voltar a fazer o que você estava fazendo, mas o seu corpo espiritual ele expandiu, ele conseguiu enxergar coisas que ele não enxergava antes. Então, é até meio abstrato falar isso para você, mas eu sinto que não tem problema, porque vai cair em você exatamente do jeito que tem que cair, sabe? A mensagem. Então eu sinto que é um descanso assim, diferente, né? E de muita observação, de muita, sabe? Isso, aquilo, de ver o bigger picture das coisas, né? Ver as coisas mais distantes para você conseguir enxergar mais quantidade de coisas, né? Se desapegar um pouco dos detalhes das coisas da sua vida que estão te apurando agora mentalmente e, sabe, expandir. Eu sinto que é a hora da gente, inclusive essa outra parte, né? O que vai fazer com que você tenha essa expansão de consciência mental? A segunda parte é se desapegar dos detalhes. Se desapegar da vírgula, do ponto final, do negocinho do negócio, sabe? Tipo assim, se desapegar ai, mas de querer explicação para tudo ou de ter detalhes minuciosos para tudo que vai acontecer, sabe? De como é que tem que ser isso, né? Esse é o segundo ponto que vai fazer você chegar nessa expansão de consciência mental mais rápido, desapego com relação aos detalhes da sua vida, né? Realmente assim, sabe? Sair um pouco dessa coisa. Até porque quando a gente olha muito perto para as coisas, a gente perde a visão, a gente não consegue enxergar. Pega um livro para você ver, tá? Por melhor que sua visão seja. Faz assim na tua cara, ó. Na minha, fica tudo embaçado. Porque a gente não consegue, às vezes, enxergar quando tá extremamente perto da gente ou quando a gente tá microgerenciando algumas coisas. Microgerenciar as coisas na vida faz com que a gente perca a visão delas. E às vezes, né, quando a gente pensa, eu vou gerenciar, eu quero ver de perto, eu quero ver tudo que tá acontecendo, eu quero conseguir administrar tudo, ou enfim, né? Parece que é uma coisa boa por um lado, mas se a gente for ver, microgerenciar é a gente tá ali, tipo, olhando para muitas coisas ao mesmo tempo, muito perto. Isso dispersa a nossa energia, pulveriza totalmente a nossa energia. E a gente, além de perder o foco, a gente perde a visão, né? Então, esse é o segundo ponto que eu queria falar. E o terceiro que eu queria falar, né, que eu sinto de passar para vocês, dentro desse processo aí de expansão, que é a cartinha que me expandiu na outra leitura, é essa cartinha da trilha do sangue,
da magnificência. Por que me expandiu na outra leitura? Porque é uma carta que nunca tinha caído para mim nesse baralho, eu nunca tinha... não sabia o significado dessa carta. Então, tem carta que eu já bato o olho, eu já lembro, já sei o que é, eu já entendi a energia, não sei o que. Cartas novas, eu preciso buscar o significado para entender como que se encaixa no contexto da minha leitura, né? E aí eu fui olhar o significado dessa carta. Só que eu nem prestei atenção no que estava escrito. Eu fui direto no número para ler realmente. Eu queria ler o que a carta significava. E aí, enquanto eu estava ali montando a leitura na minha mente, eu senti um cheiro de sangue, sabe? E aí eu achei estranho isso, porque a minha mediunidade, eu sinto ela lapidada em muitos aspectos e outros aspectos nem tanto, né? E eu sinto a minha mediunidade bem lapidada com relação ao olfato, né? Só que dentro do meu vocabulário, eu nunca tinha sentido em uma leitura o cheiro de sangue. E eu até fiquei, tipo, com cara de ué, porque quando a gente pensa em sangue, não parece ser algo positivo, né? Sei lá, pelo menos a primeira sensação que eu tive é que, nossa, que esquisito, né? E aí eu senti o cheiro, não sei o quê. Passou. E aí eu fui ver as cartas, na hora que eu fui, sabe que nem eu faço, ó, saiu a carta tal pra aqui. Eu fui ler a carta na leitura e eu vi que tava escrito a trilha de sangue. Eu falei, gente do céu, olha isso, né? E aí eu entendi por que a carta me tocou tanto, além de aumentar o meu vocabulário. Mas ela traz sobre a nossa ancestralidade. É a trilha de sangue biológico que a gente tem, sabe? E eu fiquei muito tocada com essa carta porque ela fala assim: às vezes na nossa vida, né, a gente se prende muito mentalmente ao que a gente é nessa vida e ao que a gente faz e tal. E a gente esquece da grandiosidade que a nossa ancestralidade teve. Então, por exemplo, às vezes a gente acha que o que a gente faz é pequeno, ou é insignificante, ou não é suficiente, ou, ai, sei lá, sabe assim? E a gente esquece que a nossa linha ancestral é tão grande que pode ser que a gente tenha tido nos nossos antepassados pessoas que também eram curandeiras, pessoas que também liam cartas, pessoas que eram poderosas, pessoas que eram realeza, pessoas que ganhavam muito dinheiro, pessoas que eram muito felizes, pessoas que, através da própria coragem, mudaram a própria vida e a vida da própria família. Grandiosidade, magnificência, realeza, né? E normalmente a gente, quando se é falado de ancestralidade, vê muito esses BOs que a gente tem com o pai e mãe, né? Ah, preciso resolver no máximo um avô ali, uma avó, sabe? Um negocinho assim. Quando vem esse tema ancestralidade para nossa vida, vem muito forte a questão de cura, dos traumas que a gente viveu, dos padrões que a gente recebeu dos nossos pais, né? Ou avós e tal, aquelas coisas que a gente tem que ficar curando toda hora e que a gente fica fazendo terapia para isso. E aí a gente esquece do que é maioria. A cura tá aqui, ó. Mas a grandeza que a nossa ancestralidade é muito maior do que o nosso processo de cura. E aí, quando a gente realmente sente e se lembra disso, né? A gente vê que essa grandiosidade está literalmente no nosso sangue. Então, eu, inclusive, né, meu nome significa realeza. Então, assim, eu tenho sangue real, eu tenho sangue do poder, eu tenho sangue de mulheres e homens corajosos, sabe? Eu tenho sangue de pessoas que enfrentaram as suas famílias para viver um sonho. Eu tenho sangue de pessoas que tiveram profissões que já não existem mais,
mas que foram grandiosos. Eu tenho sangue de curandeira, eu tenho sangue de mãe, eu tenho sangue de muitas coisas maravilhosas, e você também. E eu senti que quando a gente realmente sente isso na nossa consciência, a gente vê que o poder que a gente tem a impactar a nossa própria vida e a vida dos outros é muito maior do que a gente pensa. Porque por mais que a gente faça processos terapêuticos, parece que constantemente a gente se sente pequeno, né? A gente se sente incapaz e tal. Porque, né, é uma coisa que culturalmente foi colocada muito na nossa mente. Mas nós somos, assim, muito, muito grandiosos, mais do que a gente imagina. Isso tá no nosso sangue há muitas e muitas e muitas e muitas e muitas gerações, né? Tanto que até na outra leitura eu citei a conexão que eu senti com o código, o filme O Código da Vinci, o livro Código da Vinci, né? No filme ele retrata muito bem, no final já, a trilha de sangue, né? De Jesus e Maria Madalena e até onde chega, né? E a questão do Santo Graal e tudo mais. E também traz a menina que se chama Sofia, para mim esse nome é muito especial, como tendo Maria Madalena e Jesus como ancestrais, né? Apesar de ser um filme de ficção, considerado como ficção, me veio muito esse exemplo, né? De algo lá atrás extremamente grandioso correr no nosso sangue até hoje, né? E literalmente como a gente se vendo cada vez mais como parte de Deus por conta disso, né? Isso é muito lindo, isso traz uma expansão de consciência mental muito grande, porque aí fica fácil a gente não se preocupar com detalhes, a gente não ficar, sabe assim, ai, não vale a pena isso aqui, não vou esquentar a cabeça com isso agora, uma renovação grande, porque daí a mente descansa, né? Descansa que a gente para de ficar pensando em excesso, né? A gente simplesmente deixa as coisas ser, porque nós já somos, né? Então é isso, minha borboleta. Espero muito que essa leitura tenha feito sentido para você. Só um recadinho que eu gostaria de dar, dois na verdade. Se você é minha cliente de mandalas de previsões para o novo ano, né? No caso agora para 2025. Normalmente eu faço as leituras até final de janeiro, as mandalas, né? Com as previsões para o ano. Só que como a Lili vai nascer em janeiro, esse ano as mandalas, a minha agenda vai ficar, vai ser novembro e dezembro. Então, se você já é minha cliente de mandala ou gostaria de ser para as previsões de 2025, eu já deixo esse recado aqui para você se programar, tá? Que até dezembro eu vou estar atendendo. E também nas leituras particulares e tal, né? E aí também a sessão de abundância de setembro está com as inscrições abertas. Não à toa a gente está falando tanto do divino aqui, essa coisa do sangue divino, né? E eu vou trazer manifestação através da Bíblia, que para mim foi um desbloqueio muito grande que eu tive com relação à Bíblia. Eu nunca fui católica, né? E só que eu sempre ouvi algumas coisas da Bíblia que eu não concordava e que me afastava às vezes ainda mais de Deus, sabe? E aí, conforme eu fui tendo uma visão mais quântica do que significa esse livro, assim como outros livros muito poderosos que a gente tem acesso hoje em dia, eu entendi que a Bíblia é muito mais sobre manifestação do que a gente imagina e muito mais simples de se interpretar do que a gente imagina. Então deixa esse convite, tá tudo aqui na descrição, tá? Onde se inscreve, valor, etc. Caso você queira participar dessa sessão, né? Ou assistir a gravação também. Então é isso, minha borboleta, muito obrigada, viu? De coração por mais uma leitura. Gratidão pela sua vida. Um beijo, até mais.